irmãos? Há uns domingos atrás, quase um mês, nós ministramos uma palavra aqui na igreja, no culto da manhã, sobre a Arca da Aliança na casa de Abinadab, e a arca permaneceu lá por quase 70 anos. E aí nós vimos que mesmo a arca tendo permanecido ali por tanto tempo, a Bíblia não fazia menção de que a família de Abinadab havia sido muito abençoada. Nós chegamos à conclusão que eles se acostumaram tanto com a presença da arca e trataram de forma tão corriqueira, ou de repente como algo que estava ali e eles pensavam que não fosse demorar e acabou demorando, e mais um utensílio, quando na verdade nós sabemos que era a manifestação da presença de Deus naquela casa. Na sequência da história, quando Davi manda buscar a arca, há um episódio que a arca vai parar na casa de Obed-Edom. E ela permanece ali por 3 meses. E aí, o texto nos mostra que a família de Obed-Edom foi muito abençoada. Ele foi colocado como um dos que iriam guardar e ficariam a serviço ali de onde a arca estaria. Foi algo que mudou ou transformou aquela família, e eles trataram a presença de Deus com temor, com reverência, com dedicação, da maneira que deveria ser tratado. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, ou mais especificamente para o profeta Ageu, nós vemos que o povo retorna do cativeiro, lança os alicerces do templo, estão empolgados com a construção, mas logo se esquecem e os anos se passam e aquilo se tornou tão comum para eles porque eles não deram a atenção devida àquilo que agradaria o Senhor. A narrativa vai dizer que as pessoas construíram as suas casas com madeiras nobres, quando o templo, para o Senhor, ficou em segundo plano. E aí nós fazemos a ligação com Mateus 6,33, quando diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O profeta Ageu condena o esquecimento ou a forma que o povo naquela época trata o reino de Deus ou as coisas relacionadas ao reino de Deus. Há muitos textos nas redes sociais fazendo menção a Judas. Provavelmente você já leu algum deles. Que Judas foi aquele cara que andou com Jesus e tudo, e no final traiu Jesus. Parece, ser algo assim rotineiro, e às vezes a gente nem dá tanta atenção, mas nós começamos a ligar todos os textos, todas as passagens em que as pessoas caminham perto do sagrado, ou caminham perto do Senhor, ou na presença do Senhor, mas de alguma forma elas não conseguem desfrutar daquilo que o Senhor tem para elas. Na mensagem lá
da arca, na casa de Abinadab, nós falamos para tomar cuidado com o ordinário, aquilo do dia a dia. Porque o ordinário pode nos impedir de viver o extraordinário. Que nós nos habituamos, nos acostumamos a algumas coisas que vai se tornando normal na nossa vida, quando na verdade isso pode nos atrapalhar, nos impedir de viver algo extraordinário. Deus tem ministrado bastante o meu coração nos últimos dias com passagens relacionadas a essa. E aí eu sei que quando o Senhor começa a falar ou ministrar o meu coração, primeiro Ele está trabalhando em mim. E aí, eu já falei aqui para os irmãos, né, naquela mensagem, que eu preciso me policiar para não tratar o ordinário de forma comum e deixar de viver o extraordinário. E até citei com cuidado com a minha leitura bíblica, que pode se tornar uma grande armadilha quando eu pego a Bíblia e estou focado em encontrar mensagens ou ensinamentos para toda a congregação. E aí eu estou preocupado com o coletivo e deixo de perceber ou ouvir a voz do Senhor ministrando ao meu coração. E aí vai ter coisas que é para o Cláudio. E aí tem coisas que é para o coletivo. E aí eu preciso ficar atento a isso. Nós precisamos tomar cuidado com a questão da oração, porque às vezes nós tornamos a oração algo do nosso ordinário, do nosso dia a dia, do corriqueiro. Mas aí não é aquela oração em que nós paramos e conversamos com Deus. É uma oração que a gente faz até correndo. Não como o pessoal aqui do movimento, né, da IBAP. A galera aqui corre. Eu sei que eles correm e eles oram. Vão orando. Senhor, me ajuda. Me dá força. Por que eu comecei esse negócio? Está começando a dar câmera. Não deixa eu cair aqui, porque eu vou passar vergonha. Eu sei que eles têm um momento deles lá com Deus, né, correndo. Mas o que acontece? Às vezes a gente entra numa rotina. E a gente vai esquecendo. E aí a gente ora quando acorda, pede para Deus abençoar o nosso dia. E aí a gente ora na hora da comida. E aí a gente agradece pelo alimento. E aí depois reclama do alimento. Que é só crente que faz isso. Senhor, muito obrigado por esse alimento. Principalmente quando você vai almoçar fora, né? Restaurante que você não conhece. Aí você come e fala assim, nossa Deus, aquela comida me fez mal. Come primeiro. Vê se ficou bem, depois você agradece então, irmão. Agradecer e depois ficar reclamando não faz muito sentido. Mas entendo, às vezes nós tornamos isso ordinário. E vamos ali no automático, fazendo as nossas orações. E passando por passagens que envolvem esse contexto de mensagem, eu me deparei com 2 homens que viveram situações semelhantes e se comportaram de forma diferente. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá no 2º livro dos Reis. Vocês viram que hoje de manhã eu ganhei uma caneca bonita, né? Da Minibap. Eu vou até sugerir, pessoal, nesse frio, vou trazer minha caneca para José Carlos. Sugerir o pessoal fazer um chazinho. Deixar aqui. Ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, no versículo 20, eu quero falar com você sobre Geazi, ou Geazi, alguns vão pronunciar dessa forma.
Mas como eu sou um crente desde 1995, o meu pastor falava Geazi e eu acostumei com isso. É Geazi ou Geazi, gente? Hã? É isso mesmo? Tá, todo mundo é crente de 95. Acostumou com essa pronúncia. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deve ter deixado esse sírio, não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. E aqui nós começamos a pensar sobre esse servo de Eliseu. A Bíblia não traz muitas informações sobre ele, não tem muitos detalhes, mas o que tem aqui é suficiente para que a gente entenda que Geazi trilhou um caminho perigoso. Mas ele caminhou perto do homem de Deus. Você sabe que Eliseu é quem sucedeu Elias. Ele é a representação de Deus para o povo. É o profeta, é a voz de Deus para aquele povo. E Geazi é aquele que foi separado, não sei como se deu isso, mas ele começou a caminhar muito próximo de Eliseu. E ele começa a viver coisas fantásticas. Porque você sabe quem foi Eliseu. Eliseu é o cara que multiplicou azeite. De repente, para você hoje, você fala assim, mas multiplicar azeite? Eu nem gosto de azeite. É porque você não viveu naquela época. Apesar que azeite está caro, né, gente? Se alguém multiplicasse azeite, é que você usa só para colocar na salada, né? Assim, com azeite? Não, com óleo queimado. Se o Fidelício está fazendo óleo com azeite, ou sabão com azeite, nós vamos lá. A herança está sendo desperdiçada, meninos. Mas naquela época o azeite servia tanto para alimentação, para iluminação, era moeda de troca, irmãos. Se vendia, no entanto que a família em questão está endividada. E ele vai, abençoa aquela família e o azeite multiplica e diz para ele, vende o azeite, paga a sua dívida e o resto você mantém sua família. Provavelmente deu para ela ficar bastante tempo, desfrutando da bênção do azeite. E provavelmente era azeite bom. Se é assim, você vai no mercado aí tem aquelas... tanta coisa aí, você vai olhar assim que parece azeite e não é azeite. Mistura, um monte de coisa. Complicado. E aí você sabe que Eliseu fez aquele milagre. Você sabe que Eliseu ele ficava transitando de um lado para o outro e ele passou numa região e uma mulher os acolheu uma vez, duas vezes e depois falou para o marido, eles são homens de Deus, vamos construir aqui um quartinho para eles. E aí você sabe que aquela mulher não podia ter filho. E estava tudo bem para ela. Ela já tinha aceitado isso e estava tranquilo. Mas Eliseu vai lá e abençoa aquela mulher e diz que ela vai ter um filho. E aí aquela mulher tem um filho. Passa-se alguns anos, aquele filho morre. E aí você conhece a história, sabe que Eliseu e o seu servo, Geazi, estão envolvidos nesse processo. Geazi até tem sensibilidade, porque ele percebe no semblante daquela mulher que não está bem, tem alguma coisa errada. Ele é até enviado por Eliseu à frente para ir lá e falar assim, vai lá e coloca o cajado e
E aí o Geazi vai e não acontece nada. Mas ele está presente quando aquele menino recebe vida novamente. Então entenda, é alguém que está caminhando com um homem de Deus, na presença de Deus, e que tem visto muitos milagres. Tem aprendido muitas coisas. Tem desfrutado do extraordinário do Senhor. E aí, o episódio em questão é a cura de Naamã, um oficial do exército sírio, homem poderoso, mas acometido por uma lepra, e que uma menina, que a gente nem sabe o nome dela, que a Bíblia não faz questão de dizer, mas é uma menina que se destaca no texto e diz, se o meu Senhor se encontrasse com o homem de Deus que tem lá na minha terra, ele seria curado. E aí, quando Naamã ouve tudo isso, ele vai providenciar uma visita para o profeta. E é interessante porque ele não vai desprovido. Ele quer, de alguma forma, dizer, olha, eu tenho recursos suficientes para fazer qualquer Deus me abençoar. Não é por falta de prata, porque ele vai levar 350 quilos de prata. Aí você fala assim, pastor, mas hoje prata nem vale tanto. Naquela época valia. Ele vai levar, se você não está satisfeito com a quantidade de prata, ele vai levar 72 quilos de ouro. Não sei quanto está o grama hoje, você que é bom de matemática, se descobrir quanto está o grama, faz a conta, quanto vai dar 72 quilos, e aí... E ele leva também 10 roupas de festa. E aí, querido, é só a grife da época. Tá? Não sei qual é a roupa mais valiosa hoje, mas era do estilista mais famoso lá da Síria. E o cara levou 10 mudas de roupa. Então ele vai provido, ele vai com todos os recursos. E aí você sabe a história, você sabe que quando ele vai ao encontro do profeta, Eliseu nem sai para recebê-lo. Manda ele se banhar no rio, ele fica chateadinho, bicudinho, porque os rios lá do país dele são rios limpos. Nem se compara, o Jordão nem chega perto. E aí, orientado pelos seus servos, ele vai lá, se banha, aí acontece o milagre. E aí acontece as 7 semanas, ou 7 mergulhos de Naamã. Vamos começar a fazer uma campanha assim na Ibá para ver se o pessoal vai no culto da noite. 7 semanas. Jesus amado. Tem misericórdia. A gente faz de manhã também. A gente faz uma de manhã e outra à noite. E Naamã é curado. E quem vê tudo isso, irmãos? Eu quero ouvir vocês falarem o nome do menino. Quem é que presencia tudo isso junto? Não ficou... Fala esse lado aqui, fala. Quem presencia tudo isso? Vocês decidem, é Geazi ou Geazi? Vamos ver esse lado aqui, como é que vai ser. Quem é que presencia tudo isso? Geazi. Aqui, eles entraram em concordância. Pensa quanta história, quanto milagre, quanta coisa boa, quanta manifestação do poder de Deus esse homem viu, irmãos. E que fantástico, nossa, é muita coisa. Ele viveu muitas coisas, ele aprendeu muitas coisas com o profeta.
Em contrapartida, ou olhando para o outro homem que também viveu algo assim, eu quero convidar você, e eu vou pedir a ajuda dos meninos, que esse tem alguns textos. Êxodo capítulo 24, versículo 13. Moisés e seu auxiliar, Josué, partiram e subiram ao monte de Deus. Josué nasceu no Egito. Deve ter vivido umas situações difíceis lá. Ainda novinho. Não é coisa da minha cabeça, tá, irmãos? Ainda novinho, os pais devem ter falado para ele: ô José, vai lá, filho, vai buscar um pouquinho de palha lá, porque a gente precisa aumentar a produção. Você sabe que o negócio está ficando tenso para o nosso lado. Ele nasce dentro desse contexto de escravidão. E ele começa a ver a esperança brotar no coração do seu povo. E ele começa a ver que Deus levantou um homem. E ele rapidamente, não sei como, irmãos, mas ele começa a se aproximar de Moisés. E ele se torna aquele que vai auxiliar Moisés. E aí pensa comigo a quantidade de coisas que Josué viveu, presenciou, andando com a voz de Deus para aquela época, para o seu povo. De quebra, se sabe que ele viu as 10 pragas. A manifestação do poder de Deus sobre os egípcios, derrubando ou destronando os seus deuses, o que eles acreditavam ter poder. Deus vai e assim, olha, esses deuses de vocês não estão com nada. Ele presencia a saída do povo do Egito. Ele vê os egípcios entregando as riquezas para os hebreus para que eles possam sair. Ele presencia a abertura do Mar Vermelho. Ele vai crescendo e presenciando essa manifestação de Deus. No capítulo 33 de Êxodo, Gui, por favor, versículo 11. Há uma passagem muito interessante sobre Josué. Diz assim: ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. E aí você sabe que quando Moisés ia para a tenda, a glória do Senhor se manifestava. Todo o povo ficava apavorado, morrendo de medo. E Moisés adentrava a tenda e ali falava com o Senhor. E olha só que interessante, quando acabava, Moisés voltava. Mas o texto diz que Josué permanecia ali. E com certeza fico pensando o quanto Josué viveu de experiências. E aí nem é com ele, irmãos. É com alguém que ele serve, que ele auxilia, que ele ajuda. Consequência de tudo isso, que lá em Números, capítulo 27, Números 27, a partir do 18.
O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Pode avançar? Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. 23. Colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Josué cresceu. Josué atravessou o Mar Vermelho junto com o povo. Ele foi um dos espias, juntamente com Caleb, deu um relatório positivo, motivador. Ele foi um grande guerreiro e aprendeu a lutar com maestria e conduziu o povo à terra prometida. Ele atravessou o Jordão. Na quinta-feira nós passamos pelo livro de Josué e comentamos algumas coisas sobre ele, tiramos algumas lições para a nossa vida. Ele liderou o povo. Ele repartiu a herança. E o texto de Josué diz que ele morreu com 110 anos. E aí, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre o comportamento desses dois homens. E é claro que nos envolver nessa dinâmica também. Geazi andou com Eliseu, homem de Deus. Josué andou com Moisés, homem de Deus. Eu e você andamos na presença do Senhor constantemente, porque Ele habita em nós. Parece que o negócio fica mais tenso para a gente, né? Ou é mais privilégio? Aí agora que a gente vai decidir, né? Se é mais privilégio ou se é mais tenso para nós. Porque eles andavam com o Senhor. Aí você vai ver que na história de Josué, só em determinado momento ele vai, Josué vai receber o Espírito, e aí vai receber parte da autoridade, e só depois o Senhor vai fazendo. Quando eu e você confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não recebemos uma porçãozinha do Espírito. Nós fomos selados pelo Espírito e passamos a ser morada de Deus. Templo do Espírito. Isso quer dizer que nós andamos constantemente na presença de Deus. Então é um privilégio para nós. E aí nós precisamos olhar para esses dois homens. A trajetória deles. Como eles se comportaram diante da presença do Senhor. Nós vamos encontrar em Geazi, ou Geazi, um coração cheio de ganância. O menino foi tomado pela ganância. E o texto vai continuar a nos ensinar lá em 2 Reis. Sim, ele respondeu no versículo 22. Está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim.
Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. O menino foi humilde, nem pediu ouro. Só 35 quilos de prata. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã e lhe deu 2 roupas de festa. Colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Eu sei que você aí no banco agora já deve estar ficando revoltado com ele. Deve estar ficando bravo. Como pode um homem que anda na presença de Deus fazer algo assim? Parece até coisa dos nossos dias, não é? Geazi tem ganância. Ele tem o coração corrompido quando ele vê a possibilidade de um enriquecimento rápido. Isso é muito perigoso. E, infelizmente, como igreja, como crentes, nós viramos, por algumas vezes, motivo de piadinha das pessoas lá fora. Quando as pessoas passam no bairro e vê mais uma igreja sendo aberta. E aí alguns diziam, pequenas igrejas, grandes negócios. Porque de alguma forma, as pessoas tiveram experiências ruins com homens que caminhavam na presença de Deus, mas se corromperam por causa da ganância. Tempo atrás eu citei aqui, quando morávamos lá na fronteira, determinada igreja recebia ofertas volumosas e o pastor era até abençoado de alguma forma com a oferta de determinado irmão que era cigarreiro, que passava muamba, passava contrabando, querido, do Paraguai para o Brasil. Mas não vai pecar 2 vezes, né, irmão? Dá a oferta e o dízimo, né? Claro que não. E aí deu um problema lá e, é claro, aquele rapaz foi preso e a fonte secou. Mas foi uma notícia que correu na cidade. A igreja se beneficiava de recursos ilícitos, porque alguém, um líder, não guardou seu coração e, assim como Geazi, foi ganancioso. Não colocou limite, não se impôs, não colocou regra. Geazi tem um coração ganancioso. Viu aqui a possibilidade de conseguir a realização daquele sonho. Eu vou lá, eu vou pedir. O cara está em dívida, porque o nosso Deus curou ele, chegou aqui leproso, está voltando com a pele igual de um bebê. Ele veio provido de recursos, porque eu vi que tinha um monte de gente carregando a riqueza que ele trouxe, ele ofereceu. Então eu vou lá, eu vou pedir. Pediu. Volta para casa com pessoas ajudando a carregar. Porque imagina, irmãos, carregar 70 quilos de prata a pé
Deve ser fácil. Quando ele vai chegando perto de casa, o que ele fala? Obrigado, gente. Vocês ajudaram demais. Deus abençoe vocês, tá? Vocês não sabem como que vocês ajudaram. Vai lá, pode ir para casa, vai atrás do Senhor de vocês, volta para o país de vocês, sejam felizes lá. Aí ele pega a prata, pega a roupa, leva para dentro de casa, esconde e deixa o tempo passar. Eu vou arrumar uma forma de lavar esse dinheiro, de vender essa prata, e vou comprando aos pouquinhos. Eu compro uma ovelhinha, compro um camelinho, aí eu compro uma casinha lá na beirada do rio, com a vista bonitinha, bem pequenininha, simplesinha. Coloco no nome de um parente, ninguém nem vai perceber. Irmão, vocês acreditam que tem crente que faz isso? Eu não acredito, não. Vocês acreditam? Então eu sou muito inocente. Discípulo de Jesus. Pode ser que não faça, irmãos, mas como a palavra diz, cuidado para você não cair. Porque agora, além da ganância, vem a mentira. Porque quando ele chega lá, ele manda o pessoal embora, ele manda os servos embora, esconde os presentes dentro de casa. Aí, quando ele entrou para ver seu senhor, Eliseu lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Aí o irmão, com a cara mais lavada do mundo, rapaz, eu não tive lugar nenhum, não. Você tá doido? Nem saí daqui. Fiquei por aqui mesmo, estava ali pensando umas coisas. E ele responde isso, né, irmãos? Não estive em lugar algum. Além da ganância, agora vem a mentira. E aí? Você lembra lá de Ananias e Safira, né? Eliseu diz para ele assim: rapaz, você não percebeu que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. E aí quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra e sua pele estava branca como a neve. Irmãos, que riqueza terrível esse homem foi buscar. Ele mentiu, ele quebrou princípios e, como consequência, resultado ruim. Ele e toda a sua família agora vão sofrer com o tipo de lepra que tinha em Naamã. Tudo indica que o tipo de lepra que Naamã tinha não era uma lepra contagiosa, daquela que tem que ficar isolado, que existia vários tipos. Tanto que ele está em casa, está com a esposa, está convivendo lá com a serva, está convivendo com o rei, participando da adoração juntamente com o rei, mas é um leproso. Era um leproso. De certa forma, ele tinha vergonha, tinha receio de como as pessoas iriam tratá-lo. E agora Geazi recebe isso como consequência do seu coração ganancioso e da sua mentira. Do outro lado, nós temos Josué. Um homem de fé, que na oportunidade que tem de mostrar
confiança ao Senhor, ele demonstra e ele, como espia, dá um relatório super positivo. E aqui eu não vou ler os textos porque você conhece mais a história de Josué do que de Geazi. Ele é obediente. Ele não mede esforços, ele confia nas promessas. Tanto é que o relatório dele é: Deus é poderoso para nos dar aquela terra e para nos fazer derrotar todo e qualquer gigante daquele lugar. Ele motiva o povo, e você sabe que daqueles espias, só ele e Caleb entram na terra prometida. Aquela geração que seguiu o relatório sem fé dos outros 10, não pisaram na terra prometida. Ao fim de tudo, nós temos Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, é um texto que os irmãos conhecem. Coloca para mim, Gui. Como resultado, nós temos a fala de Josué, quando ele convoca o povo mais uma vez a uma aliança. 24. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Do início ao fim, Josué se manteve firme na presença do Senhor. Ele teve algumas falhas, irmãos. Assim como todo líder tem falha, ele também falhou. Mas ele não arredou o pé da sua fé, da sua obediência, ele confiou nas promessas do Senhor, ele manteve a sua família alinhada àquilo que o Senhor tinha para eles, a ponto de fazer essa declaração, que é a declaração muito conhecida por todos nós. Geazi e Josué. Ambos andaram na presença de Deus e tiveram destinos diferentes. E nós? E eu e você? Como nós temos nos portado na presença do Senhor? E aí, algumas lições para nós. Cuidado com a falta do temor. O ordinário pode se tornar perigoso. E aí você vai falar assim: pastor, mas isso é quase o tópico da sua mensagem lá do dia 24 de maio, quando falou da arca. Cuidado, porque o ordinário pode se tornar perigoso. Como assim, pastor? Eu sei que eu preciso servir ao Senhor, eu sei que eu preciso adorar ao Senhor, eu sei que eu preciso estar na presença do Senhor, eu sei que eu preciso me envolver com as coisas do Senhor. Mas o meu dia, a minha vida é tão corrida que eu começo a tratar as coisas do Senhor como eu trato as coisas do meu dia. Você já ficou no automático? De vez em quando a gente leva um susto, não é? Dias atrás eu saí aqui da igreja e deixei minha filha para trás. Entrei no carro e passei frente à igreja, estava um monte de irmãos, ela ali, todo mundo, buzinei e fui embora. Cheguei lá na frente, eu olhei para o banco e lembrei: Rosana está em casa, mas eu trouxe a Helena.
Esqueci a filha. Peguei o celular e liguei e disse para Vanessa, cadê minha filha? Como você vai? É a líder da mini-BAP que tem que saber onde minha filha está. Automático, irmãos. Vira e mexe, eu vou levar a Rosana para a escola, ou a Rosana para o trabalho, ou eu estou vindo para a igreja, e eu já tive que fazer o retorno, porque ao invés de vir para a igreja, eu viro como se eu fosse levar a Rosana para o trabalho. E aí eu falei assim, errei o caminho. Automático. Isso é perigoso, irmãos. Você está acostumado com essa rotina, ou fazer essas coisas, e aí isso vai ficando no automático. E da mesma forma, isso acontece com a nossa vida espiritual. Eu não vou orar hoje, eu oro depois. Agora eu estou com pressa, não consigo orar. Aí, depois você não tem tempo também. Porque afinal de contas a sua agenda é um negócio sério. Você está quase orando para o Senhor colocar mais umas 3 horas no seu dia. Não é? Principalmente quando vai dando 6 da manhã. Aí você fala assim, Senhor, podia aumentar esse horário aí, né, para dormir. Quem consegue dormir, né, irmãos? E aí vai ficando no automático. Eu oro depois, eu leio a Bíblia depois. Eu vou no culto depois. Afinal de contas, não tem problema. Depois da pandemia, isso é normal. Todo mundo sabe que isso é normal, isso é comum. Isso é o novo normal. A gente só vai num culto, só participa uma vez na semana e está tudo bem. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque a nossa vida não se resume a estar nesse local, a se reunir com os nossos irmãos. A nossa vida com o Senhor, ela é diária. Nós andamos na presença do Senhor. O Senhor habita em nós. Nós estamos em constante culto ao Senhor. E aí, cuidado com a falta do temor. Cuidado com a maneira que você trata o reino ou aquilo que é relacionado ao reino. Segunda lição que nós podemos aprender com eles é que nós precisamos desejar mais do Senhor ou de sua presença. O texto diz que Josué permanecia lá na entrada da cabana, queridos, da tenda. Moisés ia embora e Josué permanecia. Tipo assim, eu quero mais. Me dá um pouquinho mais. Irmãos, eu entendo a dinâmica da sociedade, eu entendo a dinâmica das famílias, eu entendo a correria que a nossa vida vem se tornando. E às vezes bate um saudosismo. Lá de 1995, 96, 97, 98, quando me converti, quando fui para a igreja, e quando, como eu queria estar lá na igreja, como eu queria estar lá perto do pastor. Meu primeiro pastor foi o pastor Osmar Ximenes. Como eu queria aprender com ele. Como eu queria ouvir os seus ensinamentos. Naquela época não tinha internet, não tinha bíblias de estudo, querido. Às vezes tinha umas bíblias, né? A João Ferreira de Almeida, umas versões que hoje, se os mais novos pegarem para ler, não consegue. E aí não tinha referência bíblica, você tinha umas letrinhas minúsculas assim, lá no meio do texto, aí você tinha que pegar aquilo e ficar pesquisando e achar, e anotando os textos que eram semelhantes para você aprender. Quem aqui fez isso? Só a galera que tem mais de 50. Oh, não. Como às vezes eu olho para aquele cenário da igreja e aí eu encontrava com os meus irmãos no domingo de manhã, no domingo à noite, encontrava com os meus irmãos na segunda-feira, porque na segunda-feira tinha culto de oração. Aí na quarta-feira tinha culto de oração de novo.
não, na quarta era culto no lar, na quinta era culto de oração. Aí na sexta tinha ensaio do coral, e aí no sábado tinha encontro dos jovens, e aí domingo de novo. Às vezes nós encontramos o pessoal daquela geração falando da igreja atual, e a gente fala assim, mas isso é saudosismo. Pode ser. Mas nós precisamos tomar esse cuidado de tratar o ordinário. Isso é normal, e esquecer de desejar mais de Deus. Me entendam, não é revelação. Mas tem gente que só lê a Bíblia quando vem aqui no culto, irmãos. E nem lê, porque o pastor lê. E nem abre. Se está no aplicativo, está no celular, morre de medo de abrir e aí esquecer a página que deixou aberta a última vez e o irmão do lado vê o que estava aberto antes. Não é revelação, tá, irmãos? Isso é real. Tem gente que só lê quando está aqui no culto. E como nós precisamos ser como Josué, irmãos. Permanecer e falar assim, Deus, tem mais? O que dá para extrair mais desse texto? O que dá para aprender mais com essas canções? O que dá para aprender mais do Senhor nesse domingo, tanto com a mensagem de manhã quanto a mensagem da noite? Irmãos, eu não sou ciumento, não. Nem tem problema, sou resolvido com isso. E eu sei que boa parte dos irmãos nunca entraram no YouTube para ver uma mensagem minha. Mas do assobiar, não, é subirá. Do subirá, os irmãos assistem de monte. E nada contra, irmãos. Subirá trilhou um caminho e eu louvo a Deus pela vida dele e eu aprendo com ele também. Mas tem muitos irmãos que nunca entraram no YouTube da IBAP. Tá certo, irmãos, que a nossa transmissão não é aquela PIB de Curitiba. Tá certo que eu não sou igual o Michel. Mas eu sou capaz de dizer que tem irmãos que não lembram o que eu preguei domingo passado. E nem se preocuparam em saber o que a sua comunidade de fé trabalhou no domingo passado. E deixa eu te falar uma coisa. A realidade lá do Subirá, a realidade da PIB, a realidade da Vida Plena, a realidade da 316, a realidade de qualquer outra igreja não é a realidade da IBAP. São comunidades de fé, com realidades diferentes, em contextos diferentes, vivendo momentos diferentes dos seus ministérios. Você não vai conseguir acompanhar o que eles estão vivendo lá, porque você faz parte dessa comunidade. Então você precisa estar atento ao que está acontecendo na sua comunidade, porque o que Deus quer fazer na IBAP, Ele quer fazer através de nós, através da sua vida. Deseje mais do Senhor. Busque mais a presença do Senhor. Por fim, irmãos, guarde o seu coração. Jesus disse, onde estiver o seu coração, aí está o teu, ou onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Cuidado. Cuidado com a ganância. Cuidado com a mentira, porque elas têm consequências. Procure encher o seu coração com coisas do reino, com princípios e valores do reino. Procure colocar o seu coração em algo de valor eterno. Guarde o seu coração. Eu quero orar por nós.
Porque, como eu te disse, o Senhor tem ministrado ao meu coração para que eu possa compartilhar também com os irmãos. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a orar. A pensar nesse momento como tem sido a sua vida na presença de Deus. Você tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem feito, tem vivido os milagres, tem sido abençoado, mas hoje o seu coração está como o coração de Geazi. Ou seu coração tem sido como o de Josué, firme, obediente, vivendo e aprendendo e buscando cada vez mais o Senhor. O interessante é que Deus é um Deus gracioso, um Deus misericordioso. E mesmo que você diga nessa noite que seu coração está mais tendencioso para o coração de Geazi, Deus é um Deus de graça e misericórdia. É só você ser sincero com o Senhor. E falar, Senhor, de fato, eu tenho vivido na presença do Senhor, mas de forma ordinária. E o extraordinário nem tem prendido minha atenção, porque o meu coração está em outras coisas. Então me perdoe e me faça voltar àquilo que tem valor eterno. Livra-me das ciladas, das armadilhas que esse mundo oferece. Peça perdão. Peça para que o Senhor transforme o seu coração, ou faça com que você tenha uma postura que vai glorificar e exaltar o nome dEle. Porque você está na presença de Deus. Você tem andado na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem mais para nós, irmãos. Mais do extraordinário. Tem mais para ministrar sobre as nossas vidas, mais para curar em nós, mais para transformar. Deus tem desejo de nos usar muito mais. Mas depende do nosso posicionamento. Que Deus nos livre de terminarmos como Geazi, conhecendo, vivendo os seus milagres, mas agora marcados pela desobediência. Que o Senhor nos ajude a terminarmos a nossa carreira como Josué, firmes em suas promessas, e certos de que eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra, ó Deus, que nós tivemos a oportunidade de ler e de refletir sobre ela. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, como igreja, como salvos em Cristo Jesus, que aqui se reúnem, de celebrar o Senhor, de cantar louvores, de exaltar o teu santo nome. E como isso é bom, Pai, na presença dos meus irmãos, na comunhão uns dos outros. Porque esse é o teu propósito. Isso é ser igreja. É fazer com que estejamos reunidos num lugar, ó Deus, adorando e bendizendo o teu santo nome e aprendendo do Senhor. Mas hoje, Pai, nós vimos que nós corremos um sério risco de tratarmos isso aqui, essa reunião, como algo ordinário, como algo corriqueiro, algo do nosso dia a dia, da nossa vida, e não darmos a devida importância, Pai, para esse culto que nós decidimos prestar ao Senhor.
que não seja mais um culto, mas que seja o culto que nós viemos para prestar a Ti. Que seja as horas em que nós desejamos mais do Senhor. E que ao sairmos daqui, irmos para o nosso lar e vivermos a nossa semana corrida, cheia de tarefas, com a agenda lotada. Pai, que a gente tenha tempo para o Senhor. Que a gente se proste diante do Senhor e fique ali, esperando mais. Porque com certeza o Senhor tem mais para nos dar. O Senhor conhece o momento que cada um dos meus irmãos tem vivido, assim como o Senhor conhece o momento que eu tenho vivido. E por isso, Pai, nós saímos aqui nessa noite confiados de que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, ó Deus, no nosso meio, e vai trabalhar através de nós, para que mais pessoas possam conhecer o Senhor, possam temer ao Senhor e possam, Pai, render graças ao Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, obrigado por cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor seja sobre eles e que todos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor, guardados pelo Senhor, que o Senhor cuide daqueles que estão enfermos, que o Senhor abra portas de trabalho para aqueles que precisam, que o Senhor ajude aqueles que estão em dificuldades na escola, que o Senhor cuide dos relacionamentos, ó Deus, conjugais, os relacionamentos familiares. Pai, abençoa os meus irmãos e os guarde. É a minha oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.